terceiro dia da leitura e estudo desse livro, Ordens do Amor, de Bert Hellinger. Se você não viu o primeiro e o segundo, vai lá ver, porque no primeiro a gente fez a introdução, que também é interessante, e no segundo a gente falou de renúncia. E para não ficar muito grande, né, para que a gente possa também trazer algumas clarezas em relação à constelação. Meu nome é Silvana Lima, se você gostou, compartilha para que a gente possa espalhar mais sobre a constelação sistêmica, sobre movimentos sistêmicos e leitura também, muito bom, né? Então hoje é a página 15, a coragem. O segundo pressuposto para essa compreensão é o destemor. Quem teme o que a realidade traz à luz, coloca uma viseira nos olhos. E quem receia o que os outros vão pensar ou fazer, quando diz o que percebeu, fecha-se a um novo conhecimento. Aquele que, como terapeuta, teme defrontar-se com a realidade de um cliente, por exemplo, a de que lhe resta pouco tempo de vida, transmite-lhe medo, dando-lhe a ver que o terapeuta não está à altura dessa realidade. A constelação, ela traz para a consciência algumas coisas que estão ocultas, né? E essa coragem que ele fala aqui é para a gente, a que nós temos como consteladores de trazer o que o campo mostra. O campo é o campo morfogenético, ou o campo morfológico, onde contém as informações da alma, né? Que estão ali registradas. Então, ter essa coragem de falar, independente do que o cliente vai sentir, no sentido assim, né? Ficou redundante. De ficar bravo ou de não conseguir lidar com aquela informação, consegue sim. Nossa, mas e se eu souber que eu vou para a morte? Uai, então você vive muito bem até o dia que a gente sabe que vai mesmo, né? Nesse caso ele falou sobre a morte porque é uma das coisas que as pessoas nós, né, mais tememos aqui, no sentido de não conversar sobre, não falar. Só que vivemos morrendo, né, gente? Do processo de bebê a gente vira criança, de criança vai para outra fase, depois juventude, depois idade adulta, idoso e por aí vai, né? A gente vive morrendo em etapas. Continuando. A sintonia. A ausência de intenção e de medo permite a sintonia com a realidade como ela é, inclusive com o seu lado atemorizante, avassalador e terrível. Dessa maneira, o terapeuta fica em sintonia com a felicidade e a infelicidade. Somos luz e sombra, né? Então tá tudo certo. A inocência e a culpa, a saúde e a doença, a vida e a morte. Justamente por meio dessa sintonia, ele adquire a compreensão e a força para encarar o mal. E às vezes, em sintonia com essa realidade, passa a revertê-lo. Em sintonia com essa realidade, para revertê-lo. Sobre este tema, contarei também uma história. O que acontece? Antes da história. Quando nós ficamos com muito medo e não queremos olhar, muitas vezes a gente atrai mais daquilo, né? Mais medo, mais tristeza, mais angústia. E às vezes, quando nós olhamos para o que tem que olhar, ilumina. Fica a dica. Bora para a história. Um discípulo perguntou a um mestre: diga-me o que é liberdade. Que liberdade? Perguntou-lhe o mestre. A primeira liberdade é a estupidez. Lembra o cavalo que, relinchando, derruba o cavaleiro, só para sentir depois o seu pulso ainda mais forte. A segunda liberdade é o remorso. Lembra o timoneiro que, após o naufrágio, permanece nos destroços em vez de subir ao barco salva-vidas. Entendedores entenderão, né? A terceira liberdade é a compreensão. Ela sucede à estupidez e ao remorso. Assemelha-se ao caule que balança com o vento e, por ceder onde é fraco, permanece de pé. Isso é tudo? Isso é tudo? Perguntou o discípulo. O mestre lhe respondeu. Estou gaguejando hoje. Algumas pessoas acham que são elas que procuram a verdade de suas almas. Contudo, é a grande alma que pensa e procura através delas. Como a natureza, ela pode permitir-se muitos erros,
porque está sempre e sem esforço substituindo os maus jogadores. Uau! Mas aquele que a deixa pensar recebe dela, às vezes, certa liberdade de movimento. E, como um rio que carrega o nadador que se deixa levar, ela o leva até a margem, unindo sua força à dele. É muito legal, né? Porque, na verdade, é a não resistência. A não resistência nos permite seguir. A resistência, ela bloqueia, para, e a gente pode até regredir, né? Eu não acredito que a gente regride. Eu acredito mais em pausa, né? Acho que para, mas regredir, acho que não. Acho que tudo que... Acredito que tudo aquilo que a gente, né? Falando um pouco de energia, tudo aquilo que a gente já aprendeu fica, né? Está em algum lugar. Vamos continuar um pedacinho, agora da página 16. Fenomenologia filosófica. Eu gostaria agora de dizer algo sobre a fenomenologia filosófica e a fenomenologia psicoterapêutica. Na filosófica, procuro perceber o essencial dentre a grande variedade dos fenômenos, na medida em que me exponho totalmente a eles com minha máxima abertura. Esse essencial surge repentinamente do oculto como um raio e sempre ultrapassa em muito o que eu poderia escogitar ou deduzir logicamente, a partir de premissas ou de conceitos. Quando a gente conceitua, não há, o campo nem mostra. Não obstante, ele nunca se revela totalmente. Permanece envolvido pelo oculto, como cada ser é envolvido por um não ser. Dessa maneira, considerei os aspectos essenciais da consciência, por exemplo, que ela atua como um órgão de equilíbrio sistêmico, ajudando-me a perceber imediatamente e me encontro ou não em sintonia com o sistema e se o que faço preserva e assegura o meu pertencimento ou se, pelo contrário, o coloca em risco ou suprime. Portanto, nesse contexto, a boa consciência significa apenas: posso estar seguro de que ainda pertenço ao meu grupo. E a má consciência significa: receio não fazer mais parte do grupo. Assim, a consciência pouco tem a ver com leis e verdades universais, mas é relativa e varia de um grupo para o outro. Reconheci igualmente que essa consciência reage de um modo totalmente diverso quando não está em jogo o direito de pertencimento, como acabo de descrever, mas o equilíbrio entre o dar e o receber. Ela reage também de forma diversa quando vela pelas ordens da convivência. Cada uma das diversas funções de consciência é dirigida e imposta por ela por meio de diferentes sentimentos de inocência e de culpa. Contudo, a principal diferença que se evidenciou nesse contexto é a que existe entre a consciência sentida e a consciência oculta. Com efeito, verifica-se que justamente por seguirmos a consciência sentida, atentamos contra a consciência oculta e, embora a primeira nos declare inocentes, a segunda pune esse ato como culpa. A oposição entre essas consciências é a base de toda tragédia, o que, no fundo, nada mais significa que uma tragédia familiar. Ela provoca os enredamentos sistêmicos responsáveis por doenças graves, acidentes e suicídios. Essa oposição é igualmente responsável por muitas tragédias de relacionamento, quando uma relação entre um homem e uma mulher se desfaz apesar de um grande amor recíproco. Quando a gente se entrega ao campo, no meu caso como consteladora, eu me entrego totalmente. Rapidamente o campo mostra
o que vem para a solução. O que ocorre é que muitas vezes o consulente ele fica estranhando, causa estranhamento. Por quê? Porque nós estamos vivenciando o nosso mundo material, que bom, né? Planeta Terra. E muitas vezes a gente se perde só nele, mas é um conjunto, né? Nós somos corpo, mente, alma e espírito. Então, quando nós não olhamos para aquilo que está dentro, o fora vai mostrar. E aí no campo, quando a gente abre o campo morfogenético, ele mostra tudo que vem para a solução. Começamos a página 17, ficamos por aqui para não passar de 15 minutos, para não cansar. Gratidão e até o próximo vídeo.